Experiências de quase morte, revelações chocantes que desafiam a ciência. A experiência de quase morte, CQM, é um fenômeno relatado por algumas pessoas que estiveram à beira da morte ou passaram por situações de risco de vida. Durante essas experiências, as pessoas afirmam ter vivenciado uma série de sensações incomuns e alterações na consciência. Embora as experiências de quase morte sejam frequentemente descritas como eventos profundamente espirituais ou transcendentais, a explicação científica para esse fenômeno é complexa e ainda é objeto de debate e pesquisa. Vários estudos científicos têm abordado as experiências de quase morte sob diferentes perspectivas. Uma das teorias propostas sugere que essas experiências podem ser resultado de mudanças neurofisiológicas que ocorrem durante situações de estresse extremo. Durante momentos de risco de vida, o cérebro pode sofrer privação de oxigênio, o que pode levar à diminuição da atividade cerebral em certas áreas. Essa diminuição da atividade cerebral pode levar a alucinações, visões e sensações vividas durante a EQM. Além disso, a liberação de certas substâncias químicas no cérebro, como endorfinas e dopamina, durante eventos traumáticos também pode contribuir para as experiências relatadas durante a EQM. Essas substâncias podem produzir sentimentos de bem-estar, paz, euforia e a sensação de estar fora do corpo. Outra explicação científica sugere que as experiências de quase morte podem ser resultado da ativação de circuitos cerebrais relacionados à percepção e consciência. Esses circuitos podem ser ativados de forma desordenada ou anormal durante estados de estresse extremo, levando a experiências perceptuais incomuns. No entanto, é importante notar que as experiências de quase morte são muito subjetivas e variam consideravelmente de pessoa para pessoa. Nem todos que passam por situações de risco de vida relatam uma EQM, e as experiências individuais podem ser influenciadas por fatores culturais, crenças pessoais e outros elementos subjetivos. Embora existam explicações científicas em relação às experiências de quase morte, ainda não há consenso absoluto sobre o assunto. A natureza dessas experiências continua sendo um tópico fascinante e em constante investigação científica, envolvendo pesquisadores de diferentes campos, como neurologia, psicologia e filosofia da mente. Embora as experiências de quase morte possam variar significativamente de pessoa para pessoa, existem alguns elementos comuns relatados com frequência. Algumas das características compartilhadas incluem: sensação de paz e bem-estar. Muitas pessoas descrevem uma sensação de calma profunda e tranquilidade durante a experiência de quase morte. Elas podem relatar sentimentos de paz, ausência de dor e uma sensação de serem envolvidas por um amor incondicional. Experiências fora do corpo. Muitos relatos de EQM envolvem a sensação de estar flutuando acima do próprio corpo físico. As pessoas descrevem a capacidade de observar a si mesmas e as cenas ao seu redor de uma perspectiva fora do corpo. Túnel de luz. Uma experiência comumente relatada é a visão de um túnel de luz brilhante. As pessoas descrevem uma sensação de serem atraídas em direção a essa luz, que é percebida como extremamente reconfortante e acolhedora. Encontros com entidades ou seres espirituais. Algumas pessoas afirmam ter encontrado figuras ou entidades durante a EQM. Essas entidades podem ser descritas como parentes falecidos, figuras religiosas, seres de luz ou presenças espirituais. Esses encontros geralmente são descritos como experiências positivas e significativas. Revisão da vida. Muitas pessoas relatam uma revisão panorâmica de sua vida durante a EQM. Nesse momento, elas revivem eventos passados e podem sentir uma conexão profunda com o significado e o propósito de suas ações. É importante destacar que nem todas as pessoas experimentam todos esses elementos durante uma EQM, e algumas pessoas podem relatar experiências diferentes ou adicionais.
A variedade de experiências destaca a natureza subjetiva e individual desses eventos, e cada relato é único para a pessoa que o vivenciou. Existem vários casos de experiências de quase-morte que desafiaram a ciência devido à sua complexidade e aos aspectos inexplicáveis. Alguns exemplos notáveis incluem: primeiro, o caso de Pam Reynolds. No caso de Pam Reynolds, ocorrido em 1991, ela foi submetida a uma cirurgia cerebral altamente invasiva para remover um aneurisma. Durante o procedimento, Pam foi colocada em um estado de morte clínica por meio da diminuição da temperatura do seu corpo e a interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro. Durante esse período, ela relatou uma experiência de quase morte detalhada. Pam descreveu a sensação de flutuar acima de seu próprio corpo e observar a sala de cirurgia. Ela foi capaz de descrever com precisão os instrumentos cirúrgicos utilizados, bem como as conversas entre a equipe médica durante o procedimento. Esses relatos foram considerados surpreendentes, pois ocorreram enquanto seu cérebro estava clinicamente inativo. Após a cirurgia, Pam foi revivida e se recuperou completamente. Seu caso desafiou a explicação convencional de que as experiências de quase-morte são apenas alucinações causadas por falta de oxigênio no cérebro, uma vez que ela relatou eventos e detalhes que supostamente ocorreram durante o período de morte clínica. Segundo, o caso de Eben Alexander. Eben Alexander, neurocirurgião renomado, teve sua própria experiência de quase-morte em 2008. Ele contraiu uma infecção cerebral grave que o levou a um estado de coma profundo. Durante o coma, seu córtex cerebral, que é a região associada à consciência e experiência subjetiva, estava amplamente desligado. No entanto, durante esse período, Eben relatou uma experiência profunda de estar em um reino espiritual. Ele descreveu encontros com seres de luz, um sentimento de paz e amor intensos, além de uma sensação de expansão da consciência. O mais intrigante é que sua experiência aconteceu em um momento em que seu cérebro deveria estar incapaz de produzir qualquer forma de consciência. Após se recuperar, Eben tornou-se um proponente de que a consciência pode existir além do cérebro e defendeu a ideia de que a experiência de quase-morte é uma evidência de uma realidade espiritual subjacente. Terceiro, o caso de Maria. O caso de Maria é relatado no livro O Visões Além do Véu, escrito por Tommy Velchel. A história narra a experiência de uma menina chamada Maria, que passou por uma cirurgia de emergência. Durante a operação, Maria experimentou uma EQM e descreveu detalhes precisos sobre o que aconteceu na sala de operação durante o período em que seu corpo estava clinicamente morto. Maria descreveu os instrumentos cirúrgicos, as conversas entre a equipe médica e até mesmo informações que ela não poderia ter obtido de outra forma. Suas descrições detalhadas foram corroboradas pelos profissionais presentes no momento. Esse caso desafiou a compreensão convencional de como as pessoas podem ter consciência e percepção em um estado de morte clínica, e destacou a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as experiências de quase-morte. Embora esses casos sejam fascinantes e desafiadores, é importante enfatizar que eles representam exemplos individuais e podem não ser generalizáveis para todas as experiências de quase-morte. A ciência ainda está explorando esses fenômenos para obter uma compreensão mais completa e precisa das EQMS e seu significado. Ao longo dos anos, vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo das experiências de quase-morte, EQMS, e publicaram trabalhos significativos sobre o assunto. É importante ressaltar que as conclusões científicas ainda estão em evolução, e diferentes pesquisadores podem ter abordagens e interpretações variadas. Aqui estão alguns pesquisadores e suas obras relevantes. 1. Dr. Raymond Moody. Na década de 1970, o Dr. Raymond Moody, psiquiatra e filósofo, tornou-se um pioneiro no estudo das experiências de quase-morte.
Ele dedicou-se a entrevistar pessoas que passaram por EQMS e documentar suas histórias. Em 1975, ele publicou o livro O Vida Após a Vida, ou Life After Life, que se tornou um marco no campo. Em sua obra, Mood identificou padrões comuns relatados por aqueles que vivenciaram EQMS. Ele descreveu elementos como a sensação de flutuar acima do corpo, a visão de um túnel de luz, encontros com seres espirituais e uma revisão da vida. Mood cunhou o termo experiência de quase morte para descrever esses relatos fascinantes. 2. Dr. Kenneth Ring. Outro pesquisador notável é o Dr. Kenneth Ring, psicólogo e fundador do International Association for Near-Death Studies, IANDS. Ele dedicou décadas de pesquisa ao estudo das EQMS e suas implicações psicológicas e espirituais. Ring explorou o impacto transformador dessas experiências em suas obras. Em seu livro E Adintovado Omega, publicado em 1984, ele examinou como as EQMS podem levar a mudanças positivas nas atitudes e comportamentos das pessoas. Já em Lessons from the Light, lançado em 2000, ele analisou como as EQMS podem fornecer insights sobre a natureza da consciência e a existência de uma realidade além do plano físico. 3. Dr. Bruce Greyson. O Dr. Bruce Greyson, psiquiatra e pesquisador, contribuiu significativamente para o estudo científico das EQMS. Ele investigou vários aspectos dessas experiências, incluindo a relação entre EQMS e memórias durante a morte clínica. Greyson também explorou os efeitos psicológicos e espirituais das EQMS, investigando como elas podem transformar a vida das pessoas. Sua pesquisa e escritos têm contribuído para uma compreensão mais profunda dos impactos e significados das EQMS nas vidas dos indivíduos que as experimentam. 4. Dr. Pim van Lommel. O Dr. Pim van Lommel, cardiologista holandês, conduziu um estudo pioneiro que chamou a atenção da comunidade científica para as EQMS. Publicado no renomado periódico médico The Lancet em 2001, seu estudo analisou 344 sobreviventes de parada cardíaca e suas experiências de quase morte. O estudo de Van Lommel revelou que cerca de 1 em cada 5 pacientes que foram trazidos de volta à vida após a parada cardíaca relatou uma EQM. Ele observou que essas experiências não podiam ser explicadas unicamente por fatores fisiológicos, uma vez que ocorreram em momentos em que o cérebro estava clinicamente inativo. Essas descobertas foram impactantes e abriram caminho para um maior reconhecimento científico das EQMS. Esses pesquisadores e suas obras representam contribuições significativas para o campo das EQMS. Suas investigações minuciosas têm ajudado a fornecer insights valiosos sobre essas experiências extraordinárias e desafiadoras, estimulando um diálogo científico mais amplo sobre a natureza da consciência e da vida além da morte. A glândula pineal desperta especulações sobre sua relação com as experiências de quase morte, EQMS e estados de consciência alterados. Essa pequena estrutura no cérebro humano é conhecida pela produção do hormônio melatonina, responsável pelos ciclos de sono-vigília. Uma teoria sugere que a glândula pineal pode desempenhar um papel importante nas EQMS, devido à sua relação com a liberação de substâncias químicas e a regulação dos ritmos circadianos. Em situações de estresse extremo, a ativação anormal da glândula pineal é sugerida como uma possível causa de experiências incomuns. Uma hipótese relacionada é que a glândula pineal possa produzir DMT, dimetiltriptamina, uma substância alucinógena natural. Teorias sugerem que a liberação de DMT pela glândula pineal durante momentos de estresse extremo poderia estar associada às EQMS. No entanto, a produção de DMT pela glândula pineal em humanos ainda não foi cientificamente comprovada. É importante ressaltar que a relação precisa entre a glândula pineal e as EQMS ainda não foi estabelecida cientificamente.
O entendimento sobre a função da glândula pineal e seu envolvimento em estados de consciência alterados continua sendo objeto de pesquisa. As EQMS são fenômenos complexos e multifacetados, influenciados por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A interpretação e narrativa de uma EQM podem variar de acordo com a visão religiosa e cultural de cada pessoa. Crenças e expectativas individuais podem influenciar a interpretação de uma EQM, seja em termos religiosos, abstratos ou seculares. Embora a ciência reconheça a existência real das EQMS e estudos investiguem essas experiências, ainda é necessário uma abordagem científica rigorosa para compreendê-las. É preciso examinar as EQMS empiricamente, considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais, e analisar evidências objetivas para desenvolver uma compreensão precisa desses fenômenos. É fundamental reconhecer que as EQMS são experiências individuais e que a interpretação e significado pessoal podem variar. A ciência busca identificar padrões e explicar os mecanismos subjacentes dessas experiências, independentemente das interpretações pessoais. Conclusão: a experiência de quase-morte continua sendo um fenômeno misterioso e fascinante. Embora a ciência tenha avançado na compreensão das EQMS por meio de estudos e teorias científicas, ainda há muito a descobrir. As experiências subjetivas relatadas pelas pessoas desafiam as explicações convencionais e nos levam a questionar a natureza da consciência e da realidade. Enquanto alguns pesquisadores buscam explicações científicas baseadas em alterações neurofisiológicas e atividade cerebral, outros exploram aspectos espirituais e transcendentais das EQMS. A variedade de interpretações reflete a complexidade do fenômeno e a importância de considerar múltiplas perspectivas. A ciência recomenda uma abordagem cautelosa e baseada em evidências para o estudo das EQMS. É essencial continuar conduzindo pesquisas rigorosas, explorando fatores biológicos, psicológicos e culturais envolvidos nesses eventos. Somente assim poderemos obter uma compreensão mais completa e precisa das experiências de quase-morte e de seu impacto na vida das pessoas. Enquanto o mistério das EQMS persiste, é importante manter uma mente aberta e respeitar as experiências individuais. Independentemente das explicações científicas ou das crenças pessoais, as experiências de quase-morte continuam sendo uma área de fascínio e reflexão, desafiando-nos a explorar os limites de nossa compreensão e a questionar a natureza da vida e da consciência. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!